A maioria das doenças autoimunes não começa com sintomas gritantes, elas apenas insinuam. Mas se eu te dissesse que em muitos casos o ponto de partida é o intestino, especificamente a barreira que deveria nos proteger do mundo externo e que silenciosamente deixa de cumprir o seu papel, nesse vídeo eu vou abordar a síndrome do intestino permeável, que é cada vez mais discutida na medicina funcional, na imunologia e na nutrição clínica. E por um bom motivo. Ela pode ser o primeiro dominó a cair quando falamos de doenças autoimunes, alergias, fadiga crônica, desordens metabólicas e muito mais. Antes de tudo, eu preciso contextualizar. O que seria um intestino permeável? Pense no seu intestino como uma alfândega extremamente exigente. Ele permite a entrada apenas do que é essencial, como glicose, aminoácidos, vitaminas, e barra qualquer substância estranha, como toxinas, fragmentos bacterianos ou alimentos mal digeridos. Essa seleção acontece porque as células intestinais são unidas por junções estreitas, as tight junctions, como se fossem zíper. Quando essas junções falham, a barreira perde a seletividade e substâncias que jamais deveriam cruzar essa fronteira chegam à corrente sanguínea. E é aí que acontece a síndrome do intestino permeável, uma mucosa fragilizada, permitindo a passagem de substâncias que jamais deveriam chegar à corrente sanguínea. O resultado é a ativação constante do sistema imunológico, inflamação crônica de baixo grau e um solo fértil para o desenvolvimento de doenças sistêmicas. E afinal, o que bagunça essa alfândega intestinal? Porque, convenhamos, nenhuma barreira saudável se rompe do nada. A verdade é que existem vários inimigos infiltrados no dia a dia dos nossos pacientes. E o pior, muitos são, mais uma vez, silenciosos. A lista de suspeitos é grande, mas os principais são a disbiose intestinal, que faz com que o ecossistema microbiano perca a sua diversidade e o equilíbrio, padrões alimentares baseados em ultraprocessados, gordura trans, açúcar refinado e com baixo teor de fibras, que são um verdadeiro combustível para a inflamação intestinal, o uso recorrente de anti-inflamatórios, antibióticos e corticoides, que são medicamentos comuns, mas nem sempre inofensivos, estresse crônico, algo que parece subjetivo, mas não é, pois ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, aumenta os níveis de cortisol e altera diretamente a composição microbiana, a produção de muco e a integridade das junções estreitas formadas pelas proteínas. Infecções intestinais recorrentes, já que vírus, parasitas e bactérias patogênicas comprometem a junção da barreira, gerando inflamação local e liberando toxinas que ampliam ainda mais essa permeabilidade e, claro, fatores genéticos que favorecem uma resposta imune desregulada. Mas o mais preocupante é que o estrago não para por aí. A disfunção da barreira intestinal é o ponto de partida silencioso de uma série de doenças autoimunes, e a literatura tem mostrado isso cada vez mais forte e mais robustamente. Um artigo publicado em 2022 na revista científica Frontiers in Immunology reforça que a disfunção da barreira intestinal não é coadjuvante, mas sim protagonista em diversos processos autoimunes. O estudo destaca que essa permeabilidade aumentada foi observada em modelos animais e humanos com lúpus eritematoso sistêmico, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Em outras palavras, a porta aberta do intestino pode estar permitindo a entrada de gatilhos imunológicos que iniciam ou agravam essas doenças. Mas como isso acontece então na prática? Quando a mucosa intestinal perde a sua integridade, elementos que deveriam ser filtrados, como peptídeos alimentares, lipopolissacarídeos microbianos e outros fragmentos, atravessam a barreira e entram na circulação sanguínea. O sistema imunológico reconhece esses fragmentos como ameaças e, em primeiro momento, monta uma resposta inflamatória apropriada. Mas em indivíduos geneticamente predispostos, esse alerta se transforma em um ataque persistente e desregulado. Com o passar do tempo, o corpo então passa a produzir autoanticorpos, atacar estruturas próprias, num processo alimentado e chamado de mimetismo molecular e ativação contínua do sistema imune inato. É como se o intestino, ao perder a função do filtro, ativasse um incêndio silencioso que vai alastrando pelo organismo, comprometendo tecidos e órgãos à distância. E se estamos falando de substâncias que atravessam uma barreira intestinal fragilizada e bagunçam o sistema imune, nós precisamos trazer à cena um dos personagens mais polêmicos dessa história: o glúten. Principalmente porque, para algumas pessoas, ele não é só um alimento, ele é um gatilho bioquímico real. Em indivíduos geneticamente suscetíveis ou com disbiose associada, o consumo de glúten pode estimular a liberação de zonulina, uma proteína que atua como um zelador molecular da barreira intestinal. Só que nesse caso, em vez de proteger, ela desregula. A zonulina
abre temporariamente os espaços entre as células intestinais, fazendo com que a mucosa fique mais permeável. Isso permite que fragmentos maiores de alimentos e moléculas potencialmente imunogênicas atravessem a barreira e cheguem até o sistema imune. O problema, meus queridos, muitas dessas moléculas compartilham sequências estruturais semelhantes a componentes do nosso próprio corpo. O sistema imune, então, já em estado de alerta, perde a capacidade de diferenciar quem é amigo e quem é inimigo. É o famoso mimetismo molecular. Quando um invasor se parece demais com algo nosso e o sistema imune atira primeiro para perguntar depois. Esse é um dos mecanismos mais aceitos na explicação da ligação entre permeabilidade intestinal e doenças autoimunes, como a doença celíaca, a tireoidite de Hashimoto e até quadros como a artrite reumatoide. Portanto, em pacientes sensíveis, o glúten não causa apenas inflamação local. Ele desorganiza a barreira intestinal, contribui para a translocação antigênica e ainda confunde o sistema imune em um jogo de identidade muito perigoso. E esse é mais um lembrete de que, para além do que entra no prato, é preciso olhar para o corpo como está processando o alimento e como o intestino está filtrando ou não essa informação. Com toda essa fisiopatologia em mente, surge a pergunta que não quer calar. Como identificar na prática se o intestino do seu paciente está hiperpermeável? A resposta começa com um raciocínio clínico atento. A síndrome do intestino permeável não aparece em exames de imagem, nem costuma ser visível em uma endoscopia convencional. É uma disfunção funcional que se revela mais pela somatória de pistas bioquímicas e sinais clínicos do que por um laudo isolado. Apesar de ainda não termos um exame padrão ouro validado de forma universal, existem biomarcadores que ajudam a compor este quebra-cabeça. A zonulina é uma proteína que regula as junções celulares entre as células intestinais. Em excesso, ela se torna um marcador indireto da permeabilidade intestinal aumentada, especialmente em quadros associados ao glúten ou inflamação intestinal crônica. Nós temos também o lipopolissacáride circulante, que se trata de um fragmento de parede de bactérias gram-negativas. Sua presença na corrente sanguínea sugere translocação bacteriana e inflamação sistêmica. É como se a fronteira intestinal tivesse falhado e deixado passar um inimigo infiltrado. Além desses exames convencionais, vale se atentar aos sinais. Eu estou falando daquele paciente com um combo de sintomas que parecem desconexos, mas que, na verdade, contam uma história. Distensão abdominal crônica, sensação de digestão lenta, fadiga inexplicada, cefaleia recorrente, dermatites, intolerâncias alimentares recentes, unhas fracas, queda de cabelo. Muitos deles relatam uma piora sistêmica após o uso repetido de anti-inflamatórios, inibidores de bomba de prótons ou após uma infecção viral forte. A chave é conectar os pontos. Dito isso, queridos, agora vem a parte mais empolgante. A mucosa intestinal tem uma capacidade incrível de regeneração, mas para isso ela precisa de um ambiente certo. É como um tecido que cicatriza rápido. Se você parar de cutucar a ferida, ele se cicatriza. A abordagem clínica precisa ser estruturada, gradual e com intencionalidade terapêutica, que eu vou dividir em 3 grandes frentes. Na primeira, o objetivo é limpar o terreno. Fazemos dietas de exclusão temporária, redução de carga de estresse crônico e revisão das medicações em uso. Na segunda, o foco é restaurar a ecologia intestinal e fortalecer a mucosa. Podemos receitar prebióticos como inulina, fós, psyllium, probióticos com cepas específicas e substratos como glutamina, que funciona como um cimento regenerador da mucosa. Vitamina D, que modula a resposta imune, o ômega 3, de potente ação anti-inflamatória. Por fim, na terceira, entra o apoio do sistema imune e a função de barreira. Aqui vale investir em dietas anti-inflamatórias, ricas em polifenóis, azeite de oliva, vegetais coloridos, peixes, praticar exercícios físicos regular e manter a higiene do sono em dia. Quando organizamos essas estratégias, da remoção de gatilhos à reconstrução da mucosa e regulação imune, o que estamos fazendo na prática é devolver ao intestino sua função original, ser filtro e ser barreira. E é justamente a partir dessa restauração que muita coisa começa a se resolver. O intestino é um órgão imunometabólico que pode ser a raiz da inflamação crônica, da autoimunidade e do adoecimento sistêmico, mas também pode ser o ponto de partida para a reversão de vários processos complexos.